Eu sou o professor Rodrigo Sartori, autor, entre outras obras, do livro Novos Caminhos para Profissionais da Educação. Ser professor no século XXI, parte 1, os desafios do mundo contemporâneo. Bem, vamos iniciar a série de videoaulas sobre o conteúdo que você viu no livro Novos Caminhos para Profissionais da Educação. Eu quero nessas aulas me concentrar em alguns pontos bem específicos que tratamos no livro para que juntos possamos aprofundá-los, melhor contextualizá-los e lhe oferecer uma compreensão mais abrangente dos temas. Vamos começar com o capítulo 1, que trata do que é ser professor no século XXI, na primeira sessão dirigida a explorar os desafios do mundo contemporâneo. Será que essa profissão está realmente ameaçada por algo que pode vir na forma de uma onda de automação da função docente? O fato é que não dá para se iludir. Mais tempo, menos tempo, tudo que puder ser automatizado, será. A gente vê muitos profissionais passaram a ter medo, um medo cada vez maior de que a tecnologia pode acabar com suas profissões. E olha, esse medo é totalmente racional e justificável. Afinal, equipamentos eletrônicos e a automatização juntas já extinguiram, de fato, muitas profissões. Com o avanço da tecnologia, o que a gente viu é que muitas profissões de risco passassem a ser realizadas por robôs, que não se cansam, dificilmente erram e, no longo prazo, são bem mais baratos que a mão de obra humana. Máquinas colheitadeiras e outros maquinários agrícolas diminuíram e muito o número de trabalhadores no campo. O mesmo aconteceu em montadoras de veículos e outros aparelhos e muitas outras áreas industriais. No momento que a gente vem vivendo, esse assustador avanço tecnológico está deixando de cumprir apenas funções motoras, braçais e de atividades repetidas, caminhando então para atividades mais cognitivas, colocando assim em risco milhares de profissões. Hoje, as profissões que mais correm risco são as profissões relacionadas à organização e a negócios. Secretárias e assistentes estão cada vez mais automatizados e podem ser substituídos por máquinas em poucos anos. O crescimento da inteligência artificial aumenta ainda mais essa corrida pela reinvenção dos empregos. As máquinas com inteligência artificial são capazes de aprender com seus erros e ter autossuficiência, sem a necessidade de supervisão humana e de atualizações manuais. Essa inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje, já é capaz de aprender com seus erros, mas ainda não em um nível mais filosófico ou realmente profundo. Então, por enquanto, os seres humanos são os únicos capazes de apresentar essa competência. E é claro que toda essa discussão sobre automação leve as pessoas a se preocuparem com o quanto a inteligência artificial pode afetar todo o campo da educação. Veja que interessante o caso de Jill Watson. Lá nos Estados Unidos, Jill Watson foi uma professora assistente de um curso online de ciência da computação. Ela era assistente do professor Ashok Goel, o principal administrador do curso. Jill era responsável por ajudar os alunos que submetiam questões nos fóruns do curso. Além dela, a equipe de assistentes do professor Goel era composta por 9 professores, sendo Jill, então, a 10ª nesse time. Jill ajudou vários alunos dando respostas para quase 10 mil perguntas e também ajudando os alunos a lembrar das datas das provas, temas dos trabalhos e os prazos de entrega. No final do curso, Jill Watson tinha respondido cerca de 97% de todas as questões que chegaram até ela com exatidão, absolutamente sem erros. Como você já deve ter desconfiado, o grande diferencial de Jill é que ela era apenas uma inteligência artificial, uma máquina programada para aprender com seus próprios erros. Agora, atenção a isso, Jill era tão natural e tão eficiente nas respostas que nenhum estudante desconfiou que ela era uma inteligência artificial, até tudo ser revelado para os alunos. No caso, a Jill Watson é uma versão melhorada do famoso Watson, a super inteligência artificial da IBM, que, para você ter uma noção, já derrotou humanos campeões mundiais de xadrez há muitos anos atrás. O Watson, tanto na versão acadêmica, a Jill, quanto na versão original, é capaz de identificar perguntas feitas por voz e acessar informações em tempo recorde, sendo, obviamente, um raciocínio muito rápido e muito difícil de ser acompanhado por qualquer ser humano. Dou a sugestão de você procurar no YouTube as últimas novidades e mais informações sobre a Jill Watson. Lembrando, Jill, você escreve com J-I-L-L, Jill Watson. E lembrando ainda, se você acessar vídeos em inglês no YouTube, você pode sempre ativar os recursos de legenda e de tradução automática. Aliás, mais um caso fantástico da aplicação da inteligência artificial. Mas, de qualquer modo, Jill continua trabalhando como assessora, como professora assistente do professor Goel, mas agora com um nome diferente, justamente para testar se os estudantes são mesmo capazes de diferenciar a inteligência artificial de um ser humano real. Relata-se
que alguns estudantes chegaram a desconfiar de Gil, mas não tiveram muitas provas, já que ela era capaz de imitar o comportamento humano de forma absolutamente precisa. Apesar de ter chamado a atenção de muitos e alguns até dizerem que a atitude do professor Goel foi um pouco polêmica, aquele negócio de fazer aluno de cobaia sem o consentimento expresso, essas coisas todas, o caso Gil acendeu novamente a discussão sobre como o professor clássico será adaptado em um futuro de tecnologia. Isso preocupa muitos profissionais da educação, pois a rapidez e precisão da inteligência artificial é difícil de ser igualada, mesmo por professores que procuram estar sempre atualizados. Os mais céticos entre nós declaram, com toda a veemência, nunca, jamais, não há como substituir o ser humano na função docente, não há educação sem professor humano. O que eu posso dizer a respeito? É verdade. Hoje é verdade, e será assim por um bom tempo. Agora, nunca, jamais, são expressões fortes demais, principalmente se você acompanha um pouco da área de tecnologia e sabe que sua evolução, sua trajetória de desenvolvimento não é fantástica apenas pelo ponto que você alcançou hoje, mas principalmente pela sua inexorável continuidade. Não estamos estacionados no cume de uma montanha que já foi escalada. Estamos em uma escala rolante que sobe, sobe, sobe e você não vê limite para isso. Vejamos dois tópicos sobre a importância de um professor humano, algo que a princípio é uma diretriz violável. Primeiro, sempre tem um humano por trás das aulas. Claro, não importa se você está vendo um site, videoaulas no YouTube, ou navegando em fóruns. Todas as aulas são administradas por um professor. O professor tem sempre que passar o conteúdo para a plataforma ou para a máquina para que ela entregue tudo para você. O papel do professor é importantíssimo e essencial nesse aspecto. Você não consegue ter uma aula sem ter alguém por trás dessa tecnologia. No caso lá da Jill Watson, ela respondia e conversava sem supervisão. Porém, as primeiras respostas e os primeiros comandos foram implantados pelo professor Goel, o ser humano, o seu administrador. Todas as áreas de tecnologia funcionam dessa maneira. Então, para você concluir, não dá para eliminar a necessidade do ser humano por trás das máquinas. Sejam em ambiente escolar ou industrial, os seres humanos são mais do que necessários para o funcionamento dessas máquinas. Por outro lado, estamos atingindo hoje a tecnologia que proporciona que máquinas projetem, desenhem, concebam e fabriquem outras máquinas. Será que uma máquina poderá um dia fabricar outra máquina melhor do que ela própria? Trata-se então de uma questão que ainda não se tem uma clara elucidação. Outro aspecto, máquinas podem ensinar, mas só um professor pode cuidar. Por mais que a tecnologia avance, nenhum robô ou computador será capaz de sentir como um ser humano se sente. Consequentemente, a tecnologia não é capaz de se conectar em um nível emocional com seus alunos. Afinal, qualquer professor sabe que é preciso ter empatia com a turma. Apenas o professor de carne e osso é capaz de identificar alunos com problemas, classes que funcionam melhor com um tipo de dinâmica e todos os outros aspectos da profissão. No meu livro Tópicos Especiais em Tecnologia da Informação, lançado pela editora IESD, eu exploro no capítulo sobre inteligência artificial um tema que ganhou o nome de computação afetiva. O nome é bem isso que sugere mesmo. Não é só uma inteligência artificial, mas também uma emoção artificial. Máquinas que são programadas para ter e apresentar toda uma empatia pelo ser humano, rompendo aí uma das decisivas barreiras que distanciavam as máquinas de algumas ocupações humanas. Anote aí, computação afetiva. Você ainda vai ouvir falar muito desse tema ao longo dos próximos anos. O futuro ainda é incerto, mas a certeza é de grandes turbulências nas carreiras profissionais, inclusive dos professores, especialmente em função de novas tecnologias. O que você, professor, pode fazer a esse respeito, pensando na sua própria carreira? Que tal se tornar um líder da transformação da educação? Por algum tempo, indefinido, é verdade, conviveremos com ocupações humanas e ocupações automatizadas. Esse interim, esse período de transição, é certamente bastante profícuo para a atuação profissional dos professores do século XXI. É isso. A você, bons estudos.